Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vim aqui pra gente dar continuidade naquela série de vídeos onde eu coloco uma gravação da tela enquanto eu edito uma foto e, ao mesmo tempo, eu conto uma história, algum caso que eu tenha achado interessante, seja um caso real, né, de crime, assim, que tenha me deixado pensativa, ou um conto, né? E eu coloquei no Instagram, nos stories, há um tempo atrás, perguntando qual caso que eu estava planejando que vocês teriam gostado. E o que ganhou foi o caso que eu vou contar agora. Então, se você é sensível para esses temas assim que envolvam assassinato, crimes e tudo mais, eu sugiro que você não continue assistindo o vídeo. Não tem problema, se resguarda, né, desse sentimento. Mas se você acha interessante esse tipo de conteúdo e também edição de foto, então continua assistindo. A história que eu vou contar, ela se passa no século XVII, né? E pra gente se situar, assim, era uma época, né, em que as mulheres tinham basicamente quatro opções para elas sobreviverem. Ou elas entravam no convento, ou elas se prostituíam, ou elas mendigavam nas ruas, ou elas se casavam. E apesar de parecer a melhor das opções, o casamento, os casamentos eles não eram feitos por amor, né? Então era muito difícil a vida das mulheres. Elas saíam da posse dos pais, da posse do pai, né? Pra posse do marido. Por mais que a família tivesse dinheiro, inclusive, elas apanhavam, elas eram torturadas, elas tinham que obedecer. Se elas não obedecessem, elas sofriam punições, né, psicológicas e físicas. E o divórcio ele simplesmente não era uma opção, porque a sociedade condenava muito, né, a mulher que se divorciava. Primeiro que ela não teria como se sustentar. E depois disso, ela seria rechaçada pela sociedade, né, marginalizada. E se ela não sofresse outras sanções também físicas, né? Bom, então é nesse cenário que acontece a história que eu vou contar agora. A protagonista dessa história é uma mulher chamada Giulia Tofana. Ela nasceu em 1620 na Itália. E a Giulia Tofana confessou o assassinato de pelo menos 600 homens. Então a gente pode considerar ela como uma das maiores assassinas em série, e provavelmente você nunca ouviu o nome dela antes. A Giulia Tofana ela era conhecida por ser uma jovem muito atraente, e ela se interessava muito pela profissão dos apotecários, os farmacêuticos da época. E ela passava bastante tempo com pessoas dessa profissão, e provavelmente foi aí que ela aprendeu a elaboração do seu próprio veneno de ação lenta, que se chamava Aquatofana, no ano de 1633. Peraí, pensando aqui agora, em 1633, falei 1900? Não sei. 1633. Pensando aqui agora, em 1633 ela tinha 13 anos, né? Se ela nasceu em 1620, ela era bem nova. Bom, essa é uma das teorias, porque na verdade não se tem muita informação sobre o casamento da Giulia Tofana, mas ela chegou a ter uma filha. Não sei se teve outros filhos, mas teve pelo menos uma filha. E ela foi casada, e dizem que o casamento dela acabou, bom, ela era uma jovem viúva, e a mãe dela também era uma viúva, então outra das teorias é que ela possa ter aprendido com a mãe dela a elaboração desse veneno, ou pelo menos o gosto, né, por se livrar desses casamentos horríveis. O veneno, a Aquatofana, ele era conhecido por ser sem sabor, sem odor, o que fazia com que ele pudesse ser misturado a bebidas, né, a alimentos, sem que a vítima percebesse o que estava acontecendo. Ele agia no organismo, num primeiro momento ele dava sintomas de uma doença leve, uma gripe, um resfriado. Então, no começo, a ideia era que a mulher colocasse no alimento do marido e ele começasse a se sentir mal ali naquele dia, no dia seguinte, começasse a se sentir assim meio resfriado, indisposto, e chamasse o médico. Aí o médico ia ver como que ele estava, não ia encontrar nada demais, ia receitar algum medicamento. Depois de um tempo, o médico voltaria, perceberia que não melhorou os sintomas, talvez estivesse se agravando, e quando ele finalmente viesse a óbito, a substância não poderia ser
encontrada no organismo. Lembrando que a gente está falando do século XVII, né? A medicina evoluiu muito de lá pra cá. Bom, então o medicamento, o veneno levava a vítima à morte em questão de dias ou semanas. Então as clientes dela, da Giulia Tofana, eram mulheres em casamentos infelizes, né? Nessas condições críticas de vida, assim, né? Mulheres que apanhavam, tudo mais. E a única forma segura, talvez, de se divorciar na época seria realmente se tornando viúva, né? Uma forma que ela não seria, que a mulher não seria rechaçada pela sociedade. Então, a aquatofana, ela era vendida para essas mulheres em embalagens. Ela tinha dois formatos. Tinha um formato líquido, que era vendido em embalagens de óleo de unção. Todas as casas era muito comum que se tivesse óleo de unção. Se eu não me engano, de São Nicolau. Bom, tem uma história que o corpo de São Nicolau foi encontrado e aí começaram a vender um óleo de unção de São Nicolau como se tivesse sido retirado do corpo dele ou alguma coisa assim. Então todas as casas tinham esse artigo religioso. Então tinha esse formato líquido, que poderia ser usado em gotas, e tinha o formato em pó, que era vendido como um cosmético, né? Então ela vendia como se fosse um cosmético. De qualquer forma, em qualquer uma dessas duas embalagens, não levantaria a suspeita dos maridos, né? Ficaria ali na escrivaninha, na penteadeira da mulher e não levantaria a suspeita dos maridos, né? Dizem que a composição do veneno era de arsênico, beladona e chumbo. E para elaborar esse veneno, pelo menos mais pra frente, ela tinha a ajuda da filha e de alguns funcionários. Eu acredito, não encontrei essa informação, mas eu acredito que ela tenha começado sozinha e então, depois de um tempo, ela foi começando a envolver outras pessoas, né? Bom, em geral, as clientes dela eram muito discretas, porque se as autoridades descobrissem o que estava acontecendo, se as autoridades descobrissem que a mulher matou seu marido, elas também seriam condenadas à morte. Não só a Júlia, então elas não entregavam o ouro, né? Elas não contavam em geral. Bom, mas houve uma reviravolta. Na história da Júlia e ela acabou vendendo esse veneno para uma cliente que estava nessa situação, né, do marido espancá-la e tudo mais. E a cliente chegou em casa, falou, vou receber meu marido com a sopinha premiada. E, ai gente, desculpa, não é de rir. E fez a sopa, serviu, quando o marido dela chegou, né, do trabalho, serviu, e quando o marido dela foi comer, ela não. Para, não come. Então o marido dela suspeitou que tivesse alguma coisa estranha. Por mais que ele tivesse falado com ela na hora, né, exigido que ela contasse o que estava acontecendo, ele acabou precisando levar ela para as autoridades papais, né? Essa história acontece na Itália, nesse momento. Ela passou por 3 cidades da Itália. Foi Roma, Nápoles e Palermo. Nesse momento, se eu não me engano, ela estava em Roma. E aí o marido dessa mulher acabou levando ela para as autoridades papais e eles torturaram ela para que ela contasse o que tinha acontecido. Estando sob tortura, ela acabou contando toda a história, como ela conseguiu, o que ela conseguiu, de quem foi. Mas muitas pessoas ali, elas protegiam a Giulia Tofana, porque elas acreditavam que ela estava fazendo um favor para essas mulheres, né? Então uma mulher foi lá e contou para Giulia Tofana e ela fugiu com a sua filha, pediu abrigo em uma igreja, com a sua filha e seus funcionários, né? Ela pediu abrigo em uma igreja. O padre ofereceu abrigo para ela, mas em pouco tempo surgiu um rumor de que ela teria envenenado a água da cidade. E as autoridades papais exigiram que esse padre entregasse ela. Então ele entregou a ela, então eles foram condenados à execução, eles foram executados por enforcamento, se não me engano, e levaram para o túmulo a receita desse veneno, né? Não se tem registro, e por mais que já tenham tentado elaborar o mesmo veneno, não conseguiram. Ela foi condenada em 1659, não falei, né? Ela começou então a produção em 1630
1630, 1633, e ela foi condenada em 1659. Bom, então foi assim que uma mulher conseguiu assassinar mais de 600 homens ao longo de todos esses anos que ela teve fornecendo veneno, né? Então ela fornecia o veneno para que as mulheres, as esposas desses homens, pudessem efetivamente matá-los. Eu tenho sentimentos muito confusos com relação a essa história, assim, porque por um lado ela estava tentando ajudar essas mulheres, por outro lado elas estavam matando pessoas, e foram muitas pessoas. E outra coisa que me deixa refletindo também é o fato de que todas não, mas várias dessas mulheres que compraram, né, que ela acabou confessando, também foram condenadas à morte. E então meio que assim, que opção que elas tinham? Elas só estavam tentando se libertar daquela condição na qual elas estavam presas. Então, eu não sei muito bem o que pensar, sabe? Tipo, foi legal ela ter feito isso, não foi legal. Até hoje, tanta mulher não consegue sair do relacionamento abusivo, né? Não, mesmo que a gente tenha opção de divórcio e tudo mais, a mulher não consegue se libertar, às vezes emocionalmente, às vezes financeiramente. As outras pessoas não acreditam nela, então é complicado. Bom, eu gostaria de saber então o que vocês acham sobre a história. Vocês concordam, não concordam? E também o que vocês acharam desse formato de vídeo, tá bom? Então, até a próxima! Tchau!